Olá, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais um Bate o Rebate. Bem, na edição de hoje, nós vamos trazer um assunto polêmico a respeito do tema, baseado no tema Deus mata. Deus bota no leite de enfermidade? Deus fere? Porém, tudo isso após intervalo, já a gente volta. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez ao nosso Bate o Rebate. Muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. Um forte abraço para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. Deus abençoe as nossas famílias e Deus abençoe também nosso Brasil e o nosso presidente. Já está em nosso meio nossos reverendos e pastores. Pastor Irã, Deus abençoe. Ô meu amado, graça e paz da parte de Cristo, é uma honra imensa estar aqui mais uma vez no teu programa. Esse programa aqui tem tido uma audiência muito grande e estou feliz de estar aqui mais uma vez para poder a gente falar esse assunto tão importante. Amém, meu pastor. É a sua segunda vez, né? É a minha segunda vez aqui. Estou muito feliz de ter sido convidado mais uma vez para estar junto. Desde já o Bate o Rebate agradece, né, pela sua ilustre presença em nosso meio. Apóstolo Paulo. Amém, boa noite, é um prazer estar aqui nesse programa, agradeço o convite, né, o nosso amado pastor Gerson. Estamos aí, né, creio que através desse programa vidas venham a ser alcançadas e eu tenho a certeza que Deus ele age, ele move, ele está aqui nessa noite nos conduzindo, né, para que nós possamos falar acerca do teu nome. Eu sou o apóstolo Paulo, presidente da Assembleia de Deus de Caxias, Ministério Deus da Providência. Estou ali em São Pedro da Serra trabalhando há 14 anos. Amém? Maravilha, apóstolo. É um prazer, né, em ter, né, a tua presença em nosso meio, né, sendo pela primeira vez o Bate o Rebate. A Nova TV agradece, né, a presença, né, dos senhores no nosso programa. Bem, hoje a gente vai estar falando a respeito do tema, abordado sobre o tema Deus mata, Deus fere, Deus pode tirar a vida? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Né? Tem muitas pessoas fugindo às palavras, fugindo da sabedoria e, no entanto, existem pessoas também em dúvidas a respeito do tema e vai ser abordado hoje no nosso programa. Bem, até porque também, né, esse tema foi elaborado através do nosso pastor Irã, não é isso? Isso aí, meu amado. A gente, ao longo do tempo, né, a gente tem observado muitas pessoas que enfatizam com tanta propriedade de que Deus mata, que Deus joga no leito. E, na verdade, baseado em alguns versículos que a gente lê nas Sagradas Escrituras, né? Algumas traduções para o nosso português, e olhando à luz da palavra e buscando, e quando eu comecei a perceber esses assuntos, eu comecei a buscar alguma profundidade nessa questão, se realmente Deus faz isso, né?
se Deus mata, se Deus joga no leito, se Deus fere as pessoas. Já que Deus é um Deus de amor, né? João 3,16 vem dizer que ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhando para alguns textos e contextos da Sagrada Escritura, eu pude trazer uma luz aos meus olhos de que Deus não faz isso. De que Deus, a vontade de Deus, baseado nos seus princípios e no seu caráter, ele não é para fazer isso, entende? Tudo bem, na verdade, né, o nosso pastor Irana, ele abordou este tema e o Bate o Rebate, né, aceitou, né, na verdade, esse tema, aderiu esse tema e nós vamos trabalhar em cima desse tema após o intervalo. Até lá! Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso Bate o Rebate sobre o tema Deus mata, Deus fere, Deus põe no leito de enfermidade. Ou é a sua decisão? Ou é a sua pergunta? Ou é a sua dúvida? E o Bate e Rebate desde já vai tirar a sua dúvida. Bem, senhores, pastor e apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, né, a respeito da genealogia humana, não é verdade? A Bíblia vai dizer que quando o primeiro povo, ou seja, o primeiro povo da terra, os primeiros habitantes da terra, eles foram destruídos porque Deus se arrependeu de ter criado um homem. E segundo a história bíblica, em Gênesis, a Bíblia vai dizer, né, que Deus, né, ele deu tempo, ele deu oportunidade para o homem se arrepender. E, no entanto, né, o tempo foi passando, não houve arrependimento, veio o dilúvio. Qual é o ponto de vocês, o ponto, na verdade, em relação a essa história? Né? Deus se vingou do povo. Como os senhores podem ver isso aí em outro estado, em outra ciência? Como os senhores podem ver isso? A Bíblia fala que Deus, ele é amor e também fogo consumidor. Automaticamente quem está se matando é o povo, porque Deus não se agrada na desobediência, na rebeldia e no pecado. E muitos têm largado da mão de Deus, achando que eles podem fazer pela sua livre e espontânea vontade. Sabemos que nós, evangélicos, temos que primeiramente ser obediente a Deus e colocar a confiança de Deus em tudo na nossa vida. Amém? O apóstolo. Realmente mais interessante também, e também a Bíblia vai dizer, né, a respeito de 2 cidades, né, pastor Irã? 2 cidades chamadas por Sodoma e Gomorra. Bem, na verdade, senhores, né, pastor e apóstolo, na verdade, né, Sodoma e Gomorra, na verdade, era 2 cidades, 2 jardins, projetado por Deus. Mas a situação em Sodoma e Gomorra tornou-se uma situação tão ruim, né?
uma situação tão desagradável, a presença do Espírito Santo de Deus, e Deus tomou uma decisão sobre a cidade. Mas isso foi a ira, ou Deus estava se enviando contra o povo? O que aconteceu praticamente? Pode falar então. À vontade, meu pastor. O que acontece? A gente tem que olhar para tudo à luz daquilo que Deus, daquilo que é Deus, né? Nós sabemos que Deus criou o homem, né? Criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, meu apóstolo, para ser um adorador dele, né? Deus criou o homem para viver eternamente o adorando. Observe bem que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e deu a incumbência, a responsabilidade para Adão para multiplicar outros conforme a imagem e a semelhança de Deus, que era essa a missão de Adão, né? A missão de Adão era crescer, frutificar e multiplicar, e o que? Outros conforme a imagem e a semelhança. Foi isso que Deus criou. Portanto, Adão falhou nessa missão, cometendo o erro e delito, e a Bíblia, como Deus disse, que se ele, né, comesse do fruto, participasse do fruto, certamente morreria, né? E aconteceu quando Adão participou, ele morreu, porque no hebraico a palavra morreu é morrendo morrerás, ou seja, morreu espiritualmente, automaticamente veio a morte física. Veio a morte física do pó, tu foste extraído e para o pó tu voltarás. Após o pecado, o homem voltou a morrer. A partir daí, Adão começou a gerar outro conforme a espécie dele, um ser terreno, entende? Para pecar, para fazer aquilo. Então isso começou então a fazer o quê? A ser abominável aos olhos de Deus. A multiplicação desse povo foi um povo rebelde, desobediente a Deus, onde na verdade Deus agora começa a trazer à luz um projeto para resgatar o homem e levá-lo ao projeto original. Então, quando as pessoas enfatizam de que Deus mata, né, e colocam um Deus, o próprio Velho Testamento, em algumas partes, vai até trazer alguns versículos que coloca Deus como um Deus violento, né? Você observe que quando Deus falou para Saul para matar aquele povo, né, segundo a Bíblia, Deus mandou matar crianças, né, idosos, tudo. Então é uma ordem violenta, né, de um Deus violento. Agora, por que Deus fez isso? Isso precisa ser estudado, né? E às vezes, para a gente trazer um esclarecimento sobre essa questão e enfatizar de que Deus mata, a gente precisa estudar um pouco sobre a cultura daquele povo, o que eles faziam. Eram pessoas que ofereciam as crianças em sacrifício. Então, e Deus o que ele faz? Ele sonda o pensamento e o coração do homem. Observe que todo povo ou nação que tinha o coração voltado ao arrependimento, Deus mandava alguém pregar, como Nínive, por exemplo. Entendeu, meu apóstolo? O que eu quero dizer com isso? Que à luz do caráter e princípios éticos e moral de Deus, ele não mata, não fere e nem coloca enfermidade em ninguém. Muito pelo contrário. Inclusive, né, apóstolo ou pastor Irana, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, né, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós e se compadecer de vós. Deus, na verdade, dá o tempo para a pessoa. Exatamente. Para se arrepender. Mas através desse ato é que Deus mandou Saul entrar, destruir tudo, porque Deus tirou o povo de Israel de uma escravidão de 430 anos. E quando Deus levou o povo para o deserto, os amaleques iam lá e matavam o povo de Israel. Fazia covardia, e Deus só observando. E Deus falou: Samuel, vai enviar Saul, porque chegou a hora de eu me vingar do que eles fizeram com o meu povo quando eu tirei dentro do Egito e levei para o deserto. Inclusive, a vida dos homens são resultado de suas próprias consequências. Tudo a pessoa faz, um dia a pessoa vai pagar, é mais ou menos isso aí. O que a Bíblia diz? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Realmente. Então, a lei da semeadura é uma realidade. Entende? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, você olha aquele texto ali, Deus colocando diante do povo, entendeu? O que eles deveriam fazer para que nenhum tipo de doença e de enfermidade chegasse até eles. O que Deus falou ali, né? Olha, se obedeceres os meus mandamentos, os meus estatutos, né, e guardar, nenhuma dessas enfermidades que foi colocada sobre os egípcios irá sobre ti. Não é verdade? Bendito serás na cidade, bendito serás no Mas então por quê? Por causa da desobediência. Aquilo que o Senhor disse. No início aí. Aquilo que o Senhor disse.
Eu acho o seguinte, muitas pessoas só veem Deus, só veem o Jesus, o Pai, né, nosso Pai, como um amor, mas também não vê como justiça. Ele deu o filho dele para a morte. Tá vendo aí? E ele hoje é o nosso advogado. Tá vendo? O nosso advogado, ele intercede diante de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, para entrar dentro do templo, para limpar, tinha que amarrar uma corda. Isso. Do irmão, e sacerdote. dava a corda para ele. Se tivesse um pecado, ele morria fulminado na hora. Puxava e tirava e levava para enterrar. Então, quando eu falei que Deus é amor e fogo consumidor, ele é. Mateus 25 fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. É o que você está vendo hoje em dia, isso aí tudo aí. Ainda há pouco estava conversando com você lá embaixo sobre isso. O que está entrando. Não é que Deus está permitindo, é o povo que está indo para o outro lado. Está indo para o lado do pecaminoso, para o lado da desobediência. E Deus não se agrada disso. Deus gosta que a gente sejamos obedientes a Ele, para que eu e você venha a ser bem-sucedido em tudo. Agora uma pergunta eu vou fazer para o pastor e também nosso apóstolo Paulo. Deus abençoe, né, os membros do pastor Irã, os membros da igreja do apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Bem, na verdade, o juízo de Deus, ele foi preparado para nós, ele está preparado para nós, ou são as nossas atitudes que transforma, né, vai ser transformado em juízo? Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, que eu olho para a vontade de Deus da seguinte forma: a vontade de Deus baseada no seu caráter e nos seus princípios éticos, que estão baseados justamente nos mandamentos que ele escreveu nas tábuas da lei, para poder mostrar para o povo como eles deveriam andar, e a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? A vontade permissiva, ela vem através da desobediência, como já foi dito aqui pelo nosso apóstolo, do homem. A vontade, por exemplo, você tem um filho, certo? Você tem um filho, e você diz para ele assim: filho, não vai por este caminho, porque ali tem vidro e você vai se cortar o pé. Mas o menino é teimoso e ele não obedece a sua voz, ele não obedece o seu comando, e você continua repetindo para ele: ali não pode ir porque você vai se prejudicar. Mas ele não olha, não dá a mínima para a tua palavra, para a tua ordem, e vai. E ali ele se corta. Aí você diz o seguinte, você diz para ele: você quer ir por aí? Então vai. É uma ordem permissiva que você está dando, que não está baseada na sua vontade, que a sua vontade é que ele não vá, porque ele vai se ferir. Então essa é a vontade permissiva de Deus. Quando o seu filho vai e se corta, ele se machuca e volta para você chorando, o que é que você faz? Você vai lá e você coloca um curativo, você coloca um metiolate, não sei nem se ainda existe isso, ok? Para poder cuidar do seu filho. Esse é o nosso Deus. Então, a nossa desobediência e a nossa falta de obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos faz com que a vontade permissiva de Deus entre em ação, causando assim nós as doenças, as enfermidades, as mortandades que assolam a face da terra. Entende? Então, eu não vejo Deus como aquele que pega um ser humano e mata ele por causa de uma desobediência a Deus, porque a Bíblia diz em Isaías que a sua mão não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa abençoar, e nem seu ouvido tapado, para que não possa ouvir. Então a mão de Deus está estendida. Nós é quem saímos e ficamos vulnerável àquele que veio para matar, roubar e destruir, que é o inimigo de nossas almas. Mas Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. É forte. Maravilha de Deus. O salário do pecado é a morte. Agora, a respeito, podemos partir então para o segundo tópico, ou seja, a enfermidade, né? Deus bota a enfermidade de alguém. A gente vê, existem pessoas dizendo, amaldiçoando, Deus, você fez isso, você fez aquilo, Deus vai botar a enfermidade em você. Isso é realmente, Deus faz isso, botar a enfermidade, ou seja, Deus bota uma enfermidade em uma pessoa para vingança, por vingança, ou para realmente seja manifestado nele a glória do Pai? Como é que funciona essas coisas? Se manifestar na glória de Deus. Olha o livro de Jó, você vai ver que Jó, ele era um homem íntegro, né, se desviava do mal, mas Jó tinha um mal que ele carregava com ele. Sabe qual era? Os filhos dele eram tudo beberrão, farrista. E quando os filhos dele chegavam a altas horas da madrugada, ele botava todos eles para fora e fazia uma oferta para Deus. Se eles tivessem cometido delito com Deus, estava pagando. Deus não se agrada disso. Não, isso aí. Desde o momento que, quando chega a adolescência, o jovem, ele já tem a ligação plena com Deus. A salvação do Pai não vai levar ele
Interessante. Por isso que Deus permitiu que entrasse em Jó, que Jó perdesse os filhos, que Jó permitiu uma enfermidade na vida de Jó. Permissão, é isso aí. Permissão. Permitiu uma... O que o diabo falou? Que Jó é abençoado, cercado tudo que é dele. É. Aí toca nele, então vai lá, Satanás, só não toca na vida dele, né? Mesma coisa é o cego, né, apóstolo? O pastor Irã, alguém chegou para Jesus e falou: Rabi, realmente, quem está errado aí nessa história? Foi o pai desse cego ou ele nasceu a si mesmo? Ou ele errou contra Deus? Aí o Rabi chegou, Jesus chegou para os homens e falou: nem ele errou, nem ele pecou, nem os pais. Mas ele nasceu cego para que viesse manifestar nele, né, a glória do Pai. Então, na verdade, existe a enfermidade enviada por Deus e existe a enfermidade enviada pelo maligno? Como essas coisas funcionam? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, a Bíblia vem dizer que Deus ungiu a Jesus Cristo, entendeu? Que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Observe que quando trouxeram aquele coxo, né, aqueles 4 homens que trouxeram aquele coxo que veio pelo telhado, que Jesus disse para eles o seguinte: Jesus disse para eles: perdoados são os pecados. E ali começaram, né, os escribas, aquelas pessoas curiosas, a censurar: poxa, ele tem poder para perdoar pecado? E o que Jesus disse? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, não é? Tem poder para... Ele disse: pega a tua cama, levanta-te e... Observe que aquela enfermidade daquele coxo era consequência do pecado, porque ao ser perdoado o seu pecado, automaticamente era curado daquela enfermidade. Gera morte, não é isso? Isso aí. Gera morte. O salário do pecado é a morte, as Bem, consequências. O dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Maravilha. Bem, vamos para os nossos intervalos. Já já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez ao nosso bate-rebate. Desde já eu agradeço pela sua participação. O tema de hoje é esse: Deus mata, Deus fere, Deus bota no leite de enfermidade? Qual é a sua opinião? Quais são os seus pensamentos? Qual é a sua dúvida? Pastor Irã, estamos de volta. Apóstolo Paulo, estamos de volta. Deus abençoe mais uma vez. Bem, meus pastores, senhores, na verdade existe a enfermidade. Né? Existe a enfermidade física, existe a enfermidade, né? Na verdade, espiritual, e existe a enfermidade em relação à sociedade. Tipo assim, eu morri para a sociedade eu não vivo mais, eu morri na área espiritual, não vou fazer a obra de Deus, aí eu estou morto fisicamente, estou deprimido, né? Mas agora, quando a enfermidade é de procedência de Deus, as coisas mudam, né? Existem muitas pessoas que falam: Deus botou no leite de enfermidade.
Mas as pessoas não sabem, por que Deus botou no leito de enfermidade? Né? Essa é a pergunta. O que acontece? Eu não vejo, pelo caráter de Deus, ele colocar a pessoa no leito. Não vejo Deus fazendo isso com ninguém, já que ele enviou Jesus e para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, fomos sarados. Então, quando Deus coloca uma enfermidade em alguém, é como se ele estivesse desqualificando o sacrifício de Cristo. Então, como já foi dito aqui pelo nosso apóstolo, as coisas que acontecem é muito mais pela nossa desobediência, entrando em ação a vontade permissiva de Deus. Então, existem algumas enfermidades que são culpa até nossa. Existem algumas coisas que nós é quem somos levados. Até mesmo cristãos estão indo ao hospital, não porque Deus está colocando uma enfermidade, porque, por exemplo, tem gente que diz que Deus coloca uma enfermidade numa pessoa no intuito de forçar aquela pessoa a se chegar a ele. Então, lógico, porque a Bíblia diz, não é por força nem por violência. Então, Deus não é um Deus barato, porque quando Jesus, por exemplo, estava discursando lá em João capítulo 5, verso 60 e diante, que ele foi abandonado por muitos discípulos, né? E ficou só os 12, Jesus ficou lá olhando eles ir embora. Porque Jesus não veio brincar de ser cristão, Jesus não veio brincar de ser Deus, Jesus veio se revelar como Deus aqui na terra. Jesus disse o seguinte, eu vim fazer a vontade do meu Pai, ele não veio fazer a vontade dele. Então tudo que Jesus fez foi a vontade de Deus. Curar, expulsar os demônios, perdoar pecado, né, etc, etc. Então quando aqueles discípulos abandonaram a Jesus, ficaram os 12, ele perguntou, vocês querem ir também? Ele disse, para onde nós vamos mais? Só tu tem a palavra da vida eterna. Então Deus não coloca a enfermidade em ninguém no intuito de forçar a pessoa a se chegar a ele. Entende? Porque não é por força nem por violência. Agora, as enfermidades vêm muitas das vezes por causa das nossas desobediências, por falta de fé, por falta de conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é o escudo bronquial, entende? E a nossa maneira como nós vivemos na sociedade, porque o mundo é corrupto, o mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de doenças, né, mas a Bíblia fala que Deus ele criou o bem e criou o mal. Ele criou essas duas coisas. Se o filho está adquirindo uma enfermidade, porque Deus está permitindo. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Permissão de Deus. Então, ele que está. Mas é isso que eu quero dizer. Realmente, uma pergunta. Entra naqueles que estão largando da mão dele e de Cristo. Então, é isso aí. Entendeu? Você vê quantas pessoas estão agarradas nas drogas e num tráfico, matando, roubando. Mas quando Deus olha para ele, não olha se ele tem coração, ou se ele é branco, se ele é preto. Deus não está olhando para a prática, Deus olha para o coração dele. Realmente. E arranca e traz. É esses que vão fazer valer o nome do Senhor. Só para um esclarecimento de dúvida. Vejam bem, em relação a Jó, Deus e o diabo. Por exemplo, Deus permitiu que o diabo botasse a enfermidade em Jó. Isto é, Deus permitiu, não é verdade? Mas o diabo por si próprio, ele pode botar a enfermidade na pessoa ou se for pela permissão de Deus? Como isso funciona? Só pela permissão de Deus. Então, na verdade, Deus não deixa ninguém enfermo, não bota ninguém no lado de enfermidade. Mas ele permite. Ele permite. Mas o diabo por si próprio não pode botar. A menos que seja pela permissão de Deus. Ele primeiro, para tocar em algum servo de Deus, tem que passar primeiro pelo Pai, pelo Filho e pelo... Isso não vai acontecer. Mas isso, nós somos templo do Espírito Santo, feito pelas mãos deles. Meu Deus. O que acontece quando as pessoas começam a esmoecer na presença, Deus levanta a gente como um templo. A gente vem sujo. Deus limpa, coloca o filho na presença, o filho fica sentado ali, ele vai trabalhar, erguendo o templo da morada do Espírito. Então, na verdade, ele pediu permissão a Deus, e na verdade nós, né, humanos, fisicamente falando, nós somos propriedade exclusiva e templo do Espírito Santo de Deus. Então ele só tocou em Jó e Deus permitiu. Lógico, senão ele não tocaria não só em Jó como em qualquer outra pessoa. Porque mesmo, por exemplo, a legalidade que o inimigo tem para tocar no ser humano é o pecado. A Bíblia diz que toda alma que pecar essa morrerá.
ok? Como já foi dito. Então, o pecado já é uma legalidade, é tanto que a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, no demais, o apóstolo Paulo, versículo 10, né? Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que possais resistir contra as astutas e cilada do diabo. Porque nós temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, as hostes espirituais da maldade, não é? Sobre essas coisas. Então, quando você se cerca com essas verdades, com essa coraça, com esse capacete, que são as verdades de Deus, automaticamente você se protege dos ataques do inimigo. Quando não estamos com essa proteção, estamos vulneráveis aos ataques dele. E mesmo assim, ele só vai atacar, como já disse o apóstolo, aquele que Deus permitiu. É por isso que o inimigo fica 24 horas tentando. E ele é persistente. Se o povo de Deus fosse persistente assim, né? Exatamente. Uma pergunta, nós estamos no alor do momento, né? Porque realmente o bate-rebate bate-rebate, está pegando fogo, né? A situação, o ambiente agora está esquentando. Tá bom. Mas veja bem uma pergunta, olha só, existe orações vingativas? Tipo assim, eu vou para o monte hoje, vou orar para o fulano de tal, para Deus pesar a mão. Isso existe? Deus atende esse tipo de oração? Que é os crentes com feiticeiro. Porque não existe isso. Entendeu? Existe esse tipo de oração? Eu vou orar para Deus pesar a mão no pastor, no fulano de tal. Mas se o filho tiver errado, por exemplo, comete alguma coisa com a gente, Deus não se agrada que a gente venha fazer vingança. Isso aí. A vingança É de Deus. O que nós temos que fazer é orar e descansar. Mas que tem pessoas que oram ao contrário, tem. Mas as orações ao contrário, eu tenho a certeza que Deus não ouve, não acata e não recebe. Concorda comigo, pastor? Concordo plenamente. Agora, a respeito de um homem chamado Sansão, né? Sansão, filho de Manoá, não é isso? Sansão, ele foi entregue na mão dos filisteus. Mas Deus entregou na mão dos filisteus para Sansão morrer, ou ele praticamente morreu junto com os filisteus através da desobediência da sua atitude? Ou não foi isso? Desobediência. Meu Deus. Sansão, ele veio ao mundo para levar o povo de Israel. E ele era nazireu de Deus, né? Não podia passar na vara, ele não podia ter contato de espécie nenhuma com cadáver. O que ele faz? Ele passa por time, depara com uma mulher linda, ele fala que vai se casar com ela. Fala com o pai, sai dali, já volta para lá. E no meio do caminho apareceu um leão. Exatamente. E atacou ele. O que ele fez? Ele pegou o leão e matou o leão, como se mata um cabrito, jogou o leão morto no chão. Ele ficou um tempo com aquela mulher lá. Aí o que o diabo fez? O diabo enviou aquele monte de abelha, pousou no corpo do leão. E ele lá, o tempo lá. E ele, quando volta, era para ele ser desviado ali daquele cadáver, que ele não podia ter contato de espécie nenhuma de cadáver. Ele passa, o diabo preparou o laço, ele olha, vê o mel, ele mete a mão e sai comendo, ele se contaminou. Ali entrou o inferno na vida dele. E para falar no sentido de se desviar, né? Por exemplo, muitas pessoas, elas saem da igreja, as pessoas saem do rebanho, deixa o pastor, deixa o rebanho, deixa as ovelhas e vai para o mundo. Aí sempre tem uma pessoa dizendo, saiu da igreja, vai matar, vai roubar, vai fazer tanta coisa de errado, mas será que vai mesmo? Será que a pessoa está desejando ou está lançando maldição para essa pessoa? Na verdade, quando acontece isso com uma pessoa, o que nós temos que fazer é fazer aquilo que Jesus ensinou na sua palavra, né? Deixa as 99 no aprisco e vá atrás da ovelha que está perdida. É isso que a gente tem que fazer. Mas, porque não é bom a pessoa se desviar. Por isso que a gente tem que orar e buscar para trazer essa pessoa de volta. E pastor, só um minutinho. A Bíblia fala que quando um filho se desvia, o que estava nele volta 7 vezes pior. É isso aí. Para destruir. Você tira pelo filho pródigo. Ele pediu a parte da herança dele, que ele queria vazar, ir embora. O pai está pedindo, dá para ele a parte dele e vai embora. Ele estoura tudo. Não foi num dia, foi num tempo. Exato. Foi estourando. Quando não tinha mais nada, onde ele foi parar? Dentro do chiqueiro de pouco. Isso aí foi o quê? Foi o inimigo, as trevas que fez ele chegar ali. Inclusive, a Bíblia, né, a nossa Bíblia vai dizer, né? Vai dizer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados. Então, Deus não mata ninguém. Se Deus não tem prazer na morte dos ímpios, não é isso? Meu pastor, você olha para a história da humanidade e você vai olhar para Deus sempre buscando o povo para perto dele. Por exemplo, na época de Noé, alguns estudiosos dizem que Matusalém, né, que é o homem mais velho da Bíblia, né, viveu 930
anos, por aí, mais ou menos, nessa faixa. E segundo alguns estudiosos, Deus fez uma aliança com o povo que enquanto Matusalém vivesse, não haveria nenhum tipo de juízo sobre o povo. E o que aconteceu? O povo começou a cuidar de Matusalém, é tanto que ele foi o que mais viveu na Bíblia. Então observe que ali já ficou 900 e poucos anos, Deus dando oportunidade para o povo se arrepender. Não se arrependeram, veio a questão de Noé. Quando Noé recebeu a missão para construir a arca, foi mais 120 anos. E o povo não se arrependeram quando veio o dilúvio. Então, não... Uma pergunta ao pastor Irã e também ao nosso apóstolo, né? Por exemplo, a respeito do Titanic, né? Um dos maiores navios luxuosos, né, do mundo. Titanic afundou. Mas lá atrás, se nós formos ler a história, parece que o capitão, né, o general lá, o comandante, ele disse, olha só a palavra, olha a expressão da palavra, nem Deus conseguirá afundar este navio. E tudo veio à tona. Isso foi um desafio a Deus, o Todo-Poderoso? É perigoso desafiar Deus? Nessa questão aí, o que ele fez? Ele tirou totalmente a proteção de Deus do navio dele. Não é verdade? Como é que ele vai falar um negócio desse? Deus se afasta de tal forma que o navio ficou sozinho. Ficando sozinho uma vez, entendeu? Ficou à mercê de quem? Do assassino que fez uma matança em massa. Isso foi um desafio. Mesmo hoje o ladrão na cruz, né? Se tu és filho de Deus, desse daí, salva-te a ti mesmo e me salva também. Uma coisa que Deus se agrada é quando um filho declara para ele que é dependente somente dele. Demonstra humildade. Uma pergunta que você tinha feito aí, pastor, a respeito de maldição, a pessoa pede, Deuteronômio 23, fala que Balaão pediu maldição para um povo e Deus não aceitou a maldição que ele pediu, mas Deus transformou toda a maldição em bênção hoje, para você, para mim e para o pastor aqui, e para esse lugar. Agora assim diz o Senhor. Oh, glória. Amém, louvado seja Deus. Está forte demais, Amém, aleluia. Agora, em relação à palavra maldição, existe crente, estou dizendo crente, obrigado na igreja, até tanto tempo na igreja e tem medo da palavra maldição. Não o pastor falou uma palavra de maldição, eu estou com medo de pegar em mim. E será isso mesmo realmente pega ou somente a maldição vai pegar em crente fraco? Tudo, o que a Bíblia diz? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Tudo é uma falta de conhecimento de muitas pessoas que têm, vamos dizer assim, falta de tempo, vou até colocar dessa forma, de ler a Bíblia, de buscar o conhecimento, porque hoje existe uma facilidade imensa de você buscar o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, a varonilidade completa de Cristo. A gente precisa conhecer Cristo na sua totalidade. A gente precisa saber o que Cristo fez, por que ele veio, entende? E aí, quando as pessoas não têm o conhecimento dessas coisas, qualquer palavra se assusta, porque não está... É aquele crente que não está firmado na palavra, na rocha. Pastor Irã, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação a respeito do tema Deus mata, Deus fere, Deus bota no leito de enfermidade. Na verdade, pastor Irã, essa foi a dúvida de muitas pessoas. E o bate-rebate trouxe para muitas pessoas, né, o esclarecimento de dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gostaria de deixar um abraço, né, para o povo da sua igreja. Eu que quero, agradeço o convite que você me fez, fiquei muito honrado e feliz de estar podendo falar um pouco junto com o apóstolo desse tema, que é tão amplo, né? E eu quero aqui mandar um abraço para os meus irmãos, né, do Projeto Alos, que vamos iniciar ali em Rio Grandina, em Maringá. Inclusive em janeiro, quero já deixar aqui esse convite, nós vamos começar um estudo revelando a profundeza da palavra de Deus. Tem coisas lindas e maravilhosas que eu quero revelar para você através da palavra de Deus, tá bom? Então tá aí o convite, muito obrigado. O meu telefone para algum contato é 999 04 75 71 999 04 75 71, pastor Irã Nunes. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado, meu pastor. Bate o Rebate agradece. Apóstolo Paulo, muito obrigado pela sua participação no Bate o Rebate.
Foi muito maravilhoso, né, ter a sua presença, ilustre presença em nosso meio, né? Fique à vontade. Amém. Agradecendo primeiramente a Deus, né, o convite. Que Deus continue usando a tua vida, usando a vida dos pastores que vão estar aqui. E é isso aí. No dia 26 de novembro, não, 27, perdão, vamos estar tendo um encontro de mulheres na nossa igreja, lá em São Pedro da Serra. 27 de novembro, São Pedro da Serra. O meu telefone é 22 997 036416. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos aí, né? Muito obrigado mais uma vez. Bem, vem aí o programa na responsabilidade do nosso pastor Wellington. Permaneça na companhia do nosso reverendo. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Forte abraço. Boa noite, povo abençoado de Deus. Sou eu, o pastor Wellington, da Igreja Pentecostal Monte Sião. Estamos ali em Conselheiro, na estrada do Rio Grandina, ali apregoando a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra que vai mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa. Eu não sei, quem sabe alguém que você já tem orado muito tempo e acha que Deus não tem ouvido. Nesta noite desse dia de hoje, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai mudar a sua história, vai mudar o quadro, a situação em que você tem vivido, porque a palavra de Deus ela só faz aquela ação poderosa em nossas vidas através da nossa fé. Porque se nós não tivermos fé, não tem como o Senhor operar em nossas vidas. Então, nesta noite, eu não sei se você vai viver de dia, à tarde ou à noite, mas eu sei que essa palavra ela vai adentrar pela tua casa e ela vai alcançar o teu coração e vai mudar a tua história nesse dia de hoje. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado me vendo que precisa de ouvir essa palavra. Ei, você que está num quadro depressivo, que já recorreu aos médicos, já recorreu aos remédios e nada mudou a tua vida. E eu quero dizer que tem uma solução para a tua vida, a palavra de Deus. Porque quando essa palavra entra no coração de uma pessoa, ela muda a história, ela muda o quadro, a situação, ela traz alegria, ela traz o prazer e a vontade de viver. Por isso, nesta noite, eu vou pegar aqui o livro santo, a palavra de Deus, que vai mudar a sua história. E o Senhor me deu uma palavra no livro de Lucas, você que está na tua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está me assistindo, ou até mesmo não está assistindo, mas está ouvindo o áudio pela televisão em algum lugar, ou no computador, eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a tua vida. Então pega o teu livro santo, a Bíblia Sagrada, porque é ela que muda a história. Não tem nada nessa terra, não tem nada nesse mundo que possa mudar a história de um homem e de uma mulher de Deus, a não ser a palavra de Deus. Então eu vou pegar o livro santo aqui, que já está aberto, e eu vou recitar uma palavra para você no livro de Lucas. Abra a sua Bíblia aí, você que está em casa me assistindo. No livro de Lucas, capítulo 7, nós temos uma palavra onde o Senhor vai impactar a vida de um homem que estava precisando de um milagre na sua casa, na vida de um servo que trabalhava para ele. E essa palavra mudou a história, e com esta palavra muitos viram que o nosso Deus faz através da palavra. E eu quero ministrar para você nesta noite o poder da palavra de Deus. Vem comigo. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando ia
estava perto, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. É aqui que eu quero entrar nesse texto, porque eu acabei de falar para você que está me vendo na sua casa, o poder da palavra. Jesus estava vindo, apregoando a palavra de Deus para o povo, e depois dele apregoar essa palavra maravilhosa, um certo centurião que estava com o seu servo em casa, o seu funcionário, vamos dizer assim, o seu empregado, e esse servo estava doente, porém ele era um homem de muito valor para esse centurião. E automaticamente, quando a gente tem alguém na nossa casa que a gente estima muito, que a gente gosta muito, a gente sempre quer fazer algo por essa pessoa para ajudar. E esse centurião viu que o seu servo, o seu criado, o seu empregado estava doente, estava moribundo. Ele soube ou ele ouviu falar que Jesus curava. Jesus fazia algo sobrenatural. E ele manda os seus servos irem até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eles já chegam com uma situação, com uma palavra. Eles já chegam dizendo: Senhor, vamos até a casa do nosso centurião, ou do nosso chefe, ou do nosso patrão, que o servo dele está doente. E ele me pediu, ele falou para vir chamar o Senhor. E sendo assim, o próprio centurião vai de encontro a Jesus, quando Jesus está perto de sua casa, e fala: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Ou seja, ele sabia que ele era pecador e que Jesus é santo, é poderoso. E ele vai falar para Jesus: Jesus, olha, eu tenho homens às minhas ordens. Você que é leitor da Bíblia, você que é conhecedor da palavra de Deus, você vai ver que está escrito isso na palavra de Deus. E eu falo para esses homens que estão à minha ordem, digo vai e eles vão, digo vem e eles vêm, porque eles estão sob a minha autoridade. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado, ou o meu servo, ficará curado. Ei, eu quero dizer para você que palavra que você tem liberado na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela muda a história. Aquele centurião falou: Jesus, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo ficará curado. Aquela enfermidade vai embora, aquela doença vai embora. Então eu quero dizer para você nesta noite, proclame a palavra de Deus sobre a sua vida, ou sobre a vida daqueles que estão precisando de uma palavra. Porque às vezes nós liberamos palavras que não vai edificar, que não vai mudar, que não vai transformar a vida de ninguém. Mas quando nós liberamos a palavra certa, ela tem um objetivo de construir ou destruir uma família. Pastor, como que o senhor está me dizendo para liberar uma palavra? Eu quero dizer para você que quando você libera uma palavra de bênção, ela vai construir. Mas quando você libera uma palavra de maldição, ela vai destruir. Quer ver uma coisa? Veja bem. Quando você diz para o teu filho: você não vai ser um nada, você não vai conseguir nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você está plantando uma semente de destruição, porque aquilo vai entrar na mente de uma criança que está sendo construída, e essa palavra vai causar efeito, porque tudo que der errado na vida dela, ela vai se lembrar daquilo que os pais falaram, ou daquilo que um amigo falou, daquilo que um vizinho falou, que um colega falou. Por quê? Porque a palavra tem esse poder. Mas quando nós falamos a palavra de Deus, nós liberamos: meu filho, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido, você vai conquistar todas as coisas que você quer nessa terra. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. E essa palavra, ela vai mudar a história. É por isso que nós temos que declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela vai transformar a vida de pessoas, ela vai curar pessoas, ela vai libertar pessoas, porque aquele centurião soube que Jesus estava. Alguém contou para ele, e ele foi direto à sua ou seu milagre sobre a vida de alguém que ele estava preocupado. Ei, você tem se preocupado com alguém?
Alguém da tua família só tem te dado desgosto? Alguém da tua casa não tem te dado alegria? Eu quero dizer, profetiza a palavra de Deus. Começa a falar, essa pessoa vai ser uma bênção, essa pessoa vai ser transformada, essa pessoa vai ser curada. A partir de hoje, ela vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E você vai ver o poder da palavra mudando a história dessa pessoa, mudando a vida dessa pessoa. Porque quando a palavra de Deus entra, ela causa uma transformação. Ou seja, ela não transforma a pessoa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque ela tem o poder de transformar o caráter de uma pessoa, ela tem o poder de transformar a mente de uma pessoa, ela tem o poder de trazer alegria sobre uma pessoa, ela tem o poder de jogar por terra o espírito de suicídio, aonde muitas pessoas têm feito até campanha na nossa cidade, nós sabemos disso, que o índice na nossa cidade é alto de suicídio, mas é porque está faltando uma coisa. Pastor, e o que está faltando, pastor? Está faltando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela limpa. E foi Jesus que disse isso. Não foi o homem que disse isso, foi Jesus. Jesus chamou seus discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito ou que vos tenho falado. Então, guarde essa palavra. Declara ela sobre a tua vida, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que você gosta, que você estima muito, como esse homem. Ele tinha um servo, ele se estimava muito, ele gostava muito dele. Ele não queria que ele morresse. Mas ele falou: Jesus, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo, o meu criado, ficará curado, ficará sarado, ficará liberto dessa enfermidade. Ei, você que já tem uma enfermidade há muito tempo, essa enfermidade você já gastou com remédio, você já gastou com médicos, você já foi em todos os outros segmentos religiosos e não aconteceu nada. Eu quero dizer para você nesta noite que a palavra de Deus, ela declarada com fé, ela muda a história. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você for ler o texto, Jesus falou que nem em Israel, nem no povo de Deus, ele encontrou tanta fé. Então, através da fé, a história pode ser mudada. Através da fé, Deus pode virar o teu cativeiro deste dia de hoje. Eu não sei, você que está desse lado da tela, do outro lado me ouvindo nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, eu não sei a hora que vai passar esse programa, mas eu sei que o poder da palavra vai adentrar pela tua casa e vai jogar por terra toda tristeza, toda fraqueza espiritual, tudo aquilo que te impede de ouvir a palavra de Deus. Todo o ódio que muitas vezes o adversário sopra no coração das pessoas para ela não ouvir a palavra, e ele coloca o ódio para nem ligar a televisão na hora que está sendo apregoada. Mas hoje essa palavra vai quebrar, vai jogar por terra esse ódio e o seu nome será glorificado. O nome do nosso Senhor será glorificado e você verá que Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela mudou a minha história. Muitos achavam que nem eu ia chegar aonde estou hoje, pela misericórdia de Deus. Um dia, alguém falou que Jesus mudava a história, que a palavra dele mudava a história. Eu aceitei na minha vida e hoje estou aqui para a glória de Deus. Eu sei que ele quer também mudar a sua vida. Ele quer mudar o quadro, a história, a situação que você está vivendo. Ele quer te tornar alguém bem-sucedido. Isso só acontece por meio da palavra. Irmãos, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Eu sei que são poucos os minutos, mas essa oração, ela feita com fé, ela vai mudar a sua história. Você que está me vendo aí, dobra o seu joelho, ou pega um copo com água, coloca do lado do aparelho que você está me vendo, no computador, no celular, coloca um copo com água do teu lado, porque não é a água, é o poder da palavra, é o poder da fé que vai mudar a sua história. E você que está enfermo, ao beber dessa água, você será curado pelo poder de Deus. Pai, neste dia de hoje, eu oro pelo teu povo que está ouvindo, que está vendo e que crê no poder da palavra. Assim como aquele centurião creu que o Senhor pudesse mudar a vida do teu servo e mudou
assim também, meu Pai, como servo do Senhor, como filho do Senhor, como humilde servo do Senhor e profeta, eu profetizo que essas pessoas que estão me vendo e ouvindo, ao beber desta água, serão curadas. E aqueles que não beberem, mas que derem crédito à tua palavra por meio da fé, também serão libertos, curados e transformados pelo poder de Deus. Pai, assim eu oro neste dia de hoje. Eu te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder levar essa palavra adiante, porque ela vai mudar a história de pessoas e pessoas darão testemunho. Você pode ligar para esse telefone que vai aparecer no teu vídeo aí. Você pode ligar e pode testemunhar para a glória de Deus, que não é o pastor que fez, não é ninguém nessa terra, mas quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e engrandeço o nome do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Fica com essa palavra, receba essa palavra, porque você vai testemunhar. Grandes coisas seja o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Assim eu agradeço em nome de Jesus. Olá pessoal, graça e paz, que bom que você está aí. E eu quero te dizer uma coisa, que nesse programa, o programa está começando agora, esse programa, o programa da Igreja Libertação para Todos os Povos. Essa igreja fica localizada na rua João Alberto Quinus, no coração de Conselheiro. Deus tem uma palavra direta do coração dele para o seu coração. Saiba de uma coisa, Cristo é o único Senhor que te ama e que te chama para uma grande obra e para um grande projeto. Projeto de salvação, projeto de libertação, projeto de restauração. Esse Cristo é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero deixar uma palavra para você hoje e eu não sei como que você está, mas eu gostaria que você parasse tudo que estivesse fazendo agora e prestasse atenção agora nesse programa. São poucos minutos e são poucos minutos que podem mudar toda a sua vida, toda a sua história. Escute bem, há uma palavra chamada decepção. A palavra decepção, ela tem um poder para bloquear e para paralisar a fé e a esperança de muitas pessoas. Nos dias de hoje, muitas pessoas com o coronavírus, com os dias que estamos vivendo, a qual Paulo vai dizer que são os dias maus, muitas pessoas estão decepcionadas porque perderam tantas pessoas nesses dias. Então, eu quero te contar uma história, e essa história é a história de dois discípulos. Esses dois discípulos, eles eram servos do Senhor Jesus, eles eram discípulos do Senhor, eles criam no Deus vivo, eles serviam ao Mestre Jesus, e eles um dia vieram até Jerusalém, chegando lá, viram que o Mestre, eles viajaram, e esses dois homens chegaram lá e souberam de uma grande notícia, uma notícia que abalou a vida deles. E a Bíblia vai dizer que a notícia foi que Jesus tinha sido crucificado. A Bíblia vai falar que esses dois homens estavam indo para se encontrar com o Senhor, porque acreditava que ele era o Messias, e de certeza era, porque ele era um homem de milagres, e eles sempre apregoavam, todos os discípulos diziam o nome de Jesus, todos os discípulos acreditavam, e quando eles pregavam, a mensagem que eles pregavam era uma mensagem de restauração, era uma mensagem do reino de Deus, porque Jesus os ensinou a pregar o reino dos céus, o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses homens chegaram na cidade, e quando chegaram na cidade, os rumores daquela terra era somente um: matar o Messias. Uns diziam ele era um bandido, outros diziam ele era um ladrão, outros diziam ele era um malfeitor, outros diziam ele merecia morrer, outros diziam mas ele era inocente, ele não merecia ir para aquela cruz, ele não merecia estar lá, ele era homem como nós, mas porém ele não tinha pecados. E outros diziam não, ele pecou, ele falou a respeito do templo, que iria destruir o templo, em 3 dias ia construir o templo de novo, e era uma murmuração de um lado, uma murmuração de outro. Mas a Bíblia vai dizer que esses dois discípulos, eles não acreditaram nem em um lado e nem em outro lado, eles acreditavam e eles tinham certeza, porque eles eram discípulos. Todo discípulo conhece o teu Senhor. Então, eles como discípulos do Senhor, eles foram decepcionados. Por quê? Porque eles não acreditavam
que eles não acreditavam que o mestre poderia ser preso. Eles não acreditavam de modo algum que poderiam crucificar o Senhor, porque o Senhor era o Messias, o Salvador, e todo judeu acreditava que o Messias, sendo o Salvador, o Messias seria aquela pessoa imbatível, ninguém iria prender, ninguém ia crucificar, ninguém ia tocar nele, porque ele era poderoso em sinais e maravilhas. Por quê? Porque quando chegava alguém coxo, enfermo, perto do Senhor Jesus, ou no caminho que ele estava, esse enfermo era curado na mesma hora. E quando Jesus chegava perto de alguém que estava simplesmente morto, somente um cadáver, ele ressuscitava na mesma hora. Então todos se maravilhavam com os feitos do Senhor, todos se maravilhavam porque o Senhor se manifestava com muito poder e muita virtude. Muitas das vezes, as pessoas que estavam oprimidas de espíritos imundos, elas chegavam diante de homens, como chegaram diante dos discípulos. Um pai trouxe o seu filho, era jovem, e ele desde a sua infância, ele sofria com maus tratos de espíritos imundos, de possessão maligna. E muitas das vezes aqueles espíritos lançavam aquela criança, aquele moço, no meio de um fogo, no meio das águas, e o pai desesperado. Qual pai que não fica, qual a mãe que não fica desesperado? Porque o pai não podia fazer nada, a mãe também muito menos. Porém, ele trouxe o seu filho, o jovem, perto dos seus discípulos e suplicou, ele pediu, ele suplicou por misericórdia, dizendo: liberta o meu filho. E os seus discípulos, os discípulos do Senhor, também não conseguiam libertar aquele jovem. Mas a Bíblia vai dizer que quando esse pai desesperado chega diante do Senhor e conta a história que desde a sua infância, aquele filho, aquele jovem, aquele moço que tanto ele amava, ele simplesmente era lançado pelo fogo, pelas águas, mas os demônios que prevaleciam através daquelas possessões malignas não conseguiam matar ele. De uma forma ou de outra, aquele moço saía daquele fogo, era livrado, recebia o livramento das mãos daqueles demônios. Então, a Bíblia vai falar que o nosso Mestre Jesus se levanta e ele dá uma ordem só, e os demônios se manifestam, lançam o corpo daquele jovem no chão, ele se bate e fica depois como morto. A multidão que estava em volta estavam observando e começaram rumores no meio deles, dizendo: ele agora morreu, o jovem está morto, agora acabou, agora ele matou aquele jovem. E daqui a pouco, aquele jovem que muitos estavam dizendo que estava morto, Jesus, somente no observar, somente com o seu olhar, aquele moço se levanta e aquele jovem fica liberto totalmente. Então, muitas pessoas viram os sinais e prodígios que o mestre fazia. E o mestre faz até os dias de hoje, porque o livro dos Hebreus vai dizer que o nosso Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo, eternamente, ele não muda. E os discípulos que estavam naquele caminho, eles foram ao encontro do mestre, eles foram sabendo que o Senhor não mudaria, o Senhor era o mesmo, o Senhor sempre será o mesmo. E quando viram, eles ficaram decepcionados, e a decepção começou a trazer dentro deles uma cegueira espiritual. E quando eles voltam por um caminho chamado caminho de Emaús, e eles conversando um com o outro, o Senhor se disfarça, o Senhor se achega perto deles como um viajante que por acaso se deparou com eles, estavam indo pelo mesmo caminho. Então, daí aqueles dois discípulos começam a conversar um com o outro, e o Senhor faz uma pergunta para eles, disfarçado de um viajante, dizendo: que tanto vocês conversam? Por que vocês estão tão abatidos? Por que vocês estão tão abalados? E eles dizem, aí Cleopas responde dizendo: você não sabe, você é só um mero viajante, você não sabe, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele era um homem de sinais e prodígios de poder, porém assassinaram ele, crucificaram ele, prenderam ele, castigaram dele, e hoje nós não temos mais ele entre nós. E a Bíblia vai dizer que eles vão do lado de Jesus, caminharam no meio do caminho, do lado de Jesus, chegaram em casa, e eles convidaram o Senhor para entrar dentro da sua casa, mas sem saber que Jesus era aquele viajante, sem saber que aquele viajante era Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele tinha uma forma somente,
de partir o pão, de dar graças àquilo, o alimento que vinha em sua mão. E como todo discípulo conhece o seu Senhor, ele quando ele apanha aquele pão, ele levanta aquele pão e dá graças ao Pai. Quando ele dá graças, o coração daqueles discípulos começa a queimar. A fé que estava dentro deles, que estava abalada por causa da decepção, sabe por quê? Porque Jesus, os milagres, as bênçãos, ou seja, o lado bom da vida está aí e você está vivendo. Você tem dois lados, a vida tem dois lados, a vida tem dois caminhos. Qual o caminho? O caminho que está ruim e o caminho bom. Ou seja, o homem, ele tem o livre-arbítrio para escolher o lado da direita, o lado da esquerda. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolha. Então, aqueles homens, eles tiveram o livre-arbítrio de caminhar por aquele caminho, mas porém, a decepção, se você ficar paralisado, se você der ouvido, se você deixar o seu coração ficar inflamado pela decepção, você não vai acreditar mais que na sua vida tem jeito. Você não vai acreditar mais que na sua história tem jeito. Você não vai acreditar mais que seu casamento tem restauração. Você não vai acreditar mais que essa enfermidade pode ser curada de hoje para amanhã. Você não acredita mais que seus filhos podem ser restaurados das drogas, dos vícios. Você já não acredita mais que você vai arrumar um emprego. Você já não tem esperança mais. Por quê? Porque a decepção nos cega. A decepção cegou aqueles discípulos. E aqueles discípulos que andavam com o Senhor, mas a decepção deixou eles cegos e deixou eles sem entendimento. Porque quando uma pessoa está decepcionada, ela só olha para aquela causa da decepção. Então hoje, nessa hora, nesse programa, eu quero te dizer uma coisa: deixa que o Espírito Santo venha limpar o seu coração de toda decepção, porque a decepção chega, a decepção acontece com todo mundo, todos os dias. A Bíblia vai falar e o nosso mestre vai nos orientar dessa forma: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Escute uma coisa, quando ele diz tem de bom ânimo, porque o mundo, o sistema, a vida, nós vamos passar por muitas decepções. Porém, a decepção, ela cega os teus olhos. Ela não deixa você enxergar a esperança para a sua casa, para a sua vida, para os seus sonhos, seus projetos. Talvez você já começou um negócio e esse negócio, quando você começou, você quebrou e você tentou outra coisa e não deu certo. Você tentou pela terceira vez e não deu certo. Aí você está decepcionado. Agora você já não tenta mais nada. Porém, você tem um sonho e o teu sonho você colocou dentro da gaveta e dentro da gaveta você não tira mais porque você está decepcionado. Todo mundo que tenta e não consegue, ele fica decepcionado. Então, quero te dizer uma coisa: a decepção, ela impede que nós enxergamos e ouvimos a voz do Senhor. Enxergamos o Senhor e deixamos de ouvir a voz do Senhor. A voz da promessa, a voz daquele que está junto, a voz daquele... A decepção te impede de você enxergar os amigos que estão do seu lado. A decepção impede de você enxergar que você tem uma família. A decepção impede de você sonhar. A decepção impede, meu irmão. Então, nessa hora, eu quero te dizer uma coisa: você precisa deixar o Espírito Santo entrar dentro de você, porque quando o Senhor entrou dentro da casa de Cleopas e do demais discípulo que estava junto com ele, que quando Jesus partiu o pão, escute bem, quando Jesus partiu o pão, queimou dentro deles. Quando eles convidaram Jesus para entrar dentro da sua casa, quando eles convidaram o Senhor para comer com eles, eles ainda decepcionados, a escama da decepção caiu por terra na mesma hora. O segredo convide o Senhor para entrar dentro da sua casa, convide o Senhor agora para entrar dentro do seu problema, convide o Senhor para entrar dentro do seu casamento, convide o Senhor para entrar dentro desse vício que toma o seu caminho e você não consegue se libertar, mas somente o Senhor Jesus vai te libertar, porque se você conhecer Ele, se você trazer Ele para perto de você, se você conversar com Ele, a Bíblia vai dizer
dizer que se você conversar com Ele, ou seja, conhecer a verdade vai te libertar. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então o segredo é: convide a Jesus para entrar dentro da sua casa, convide a Jesus para entrar dentro da sua vida, convide a Jesus para entrar dentro desse sonho, convide a Jesus, porque quando Jesus entrar dentro da sua casa, a escama da decepção vai cair por terra na mesma hora, e você vai romper em fé, você vai romper na sua chamada, na sua promessa, você vai romper nos teus sonhos e na sua família. Escute bem. Convide a Jesus nessa hora, convide a Jesus para entrar dentro da sua casa. Talvez você está vendo esse programa e dentro de você está dizendo: ah, pastor, eu já estou com a minha casa, a minha TV ligada, já aumentei o volume dessa TV, porque eu quero que essa palavra entre dentro da minha casa e mude a minha história da minha vida. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família e o teu sonho. Eu digo: Deus, que a mão do Senhor venha entrar dentro dessa casa, e todo o poder das trevas que oprime, que amarra, todo o poder da decepção, as escamas que oprime, que cega, que ensurdece essa pessoa e não deixa ela mais ouvir a voz do Senhor, e não deixa mais ela enxergar as promessas e o caminho de esperança para a sua vida. Eu digo: caia por terra agora, e que a luz de Cristo venha sobre essa casa, essa família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você está abençoado, você está abençoado. Eu te digo uma coisa: deixa Jesus mover as águas do seu espírito dentro da sua vida, e a sua história nunca mais será a mesma. Deus abençoe, e graça e paz.